Vamos nos colocar de pé. Nossa leitura está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, exatamente como o irmão Luiz ontem nos trouxe. E para finalizarmos o versículo 12. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Você está nesta esperança? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Essa herança é para nós, incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, não pode perder, não pode morrer, guardada no céu, nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Glória a Deus. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Oremos. Senhor Deus, estamos vendo nas nossas vidas as suas promessas se cumprindo, ó Pai. E cada dia nós devemos perder mais para nós mesmos, para que possamos ganhar mais do outro lado. Eu te peço nesta manhã, usa, ó Pai, este vaso indigno para o alimento do seu povo e para mim mesmo. Não tenho mérito algum de subir aqui, ó Pai, diante do teu querido e amado povo eleito, esta igreja consagrada a ti, ó Pai. Mas eu creio na direção do Espírito Santo. Eu creio no poder desta mensagem. Eu creio no efeito que isso pode trazer para nós. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Nosso profeta pregou essa mensagem. Ide dizei aos meus discípulos. Parágrafo 123 em diante. Haviam dois, um chamava Cefas e assim por diante. Eles estavam a caminho de Emaús. E eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos. Eles tinham perdido. E já havia o terceiro dia da morte de Cristo. Eles estavam com saudade da companhia dele. E eles estavam indo com os corações partidos, entristecidos. E eles estavam indo falando sobre isto, comentando sobre isto. Oh, quão ruim era aquilo. E de repente alguém saiu dos arbustos. Um homem comum, não altivo, ou qualquer roupa diferente. Ele se vestia como o restante dos homens. Ele usava o seu cabelo, a sua barba, exatamente como o restante deles usavam. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais. Aleluia! Nós temos que aprender cada dia mais com Jesus, que a nossa vida prova as nossas credenciais, o que Ele era, e é assim que Deus deseja que sejamos. É assim que Deus deseja que sejamos, é assim que nós desejamos ser, porque nós temos Cristo dentro de nós.
deseja que a nossa vida seja nossas credenciais, isto é certo. E então ele começou a andar, ele disse: irmãos, por que estão tão tristes? A respeito do que conversam? Eu gosto demais disso, o profeta fala. Ora, eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Será que você não está sabendo de nada? Ora, ele diz: todo o país está dilacerado, e aqui estamos, ele disse, estamos em nosso caminho, voltando para casa. Ele diz: ora, eles se referem a Jesus de Nazaré, o profeta. Nós pensamos com certeza que ele seria. Até aquele ponto, eles estavam todos decepcionados. Porque ele esperava que Jesus seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel, que ele seria o prometido, Emanuel, o libertador. E agora ele está morto. E eles o enterraram e transpassaram-lhe o coração e o recolheram. Olha, irmão, talvez uns daqueles discípulos, um gostava de deitar aos seios de Jesus e dormir, descansar. E quando você perde esse contato com Deus, isso traz desespero. Quando você perde desta maneira, você fica praticamente cego. Eles tinham saudade de comer com Ele, de andar com Ele, de participar daqueles milagres, de ouvir aquela doce voz, de ouvir aqueles doces conselhos. Como era bom andar com Jesus, e agora Jesus simplesmente foi morto, o enterraram. E o terceiro dia, desde que tudo isto aconteceu, já faz 3 dias desde que ele foi morto, e disse: algumas mulheres foram até a sepultura, isso eles contando para Jesus. E tiveram uma visão de anjos, e voltaram e disseram que ele estava vivo. Porém disse: nós não podemos crer naquela história. Nós simplesmente estamos decepcionados. Nós não cremos, nós simplesmente continuamos andando. Então, descendo por ali, ele disse: nécios e tardos de coração, vede, por não credes em tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo. Vocês não estão reconhecendo Deus pertinho de você, por quê? Porque ele andava como os demais. Ele não era diferente em sua aparência, em sua roupa, em seu vestimento. Ele andava como um homem comum, como ele deveria aparecer e ressuscitar novamente no terceiro dia. Jesus falando para eles: bem, quão indolentes sois vós. Observe que lindo, que coisa, veja isto: Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai. No meio dos que estão tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinha visto. Talvez nesta manhã você está passando pela hora mais escura da sua vida. Todas as suas esperanças tinham terminado, eles tinham sido colocados para fora das igrejas. Eles acompanharam Jesus, eles saíram das sinagogas. Eles pararam de ter o companheirismo que eles tinham, porque eles criam nele. A esperança parecia ter morrido, e agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos, para dizerem aos seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas, eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando, e ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo e no meio da primavera, e no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores, o Jesus
ressurreto, estava na primavera, também vindo da ressurreição, nascendo de novo para nos salvar, para me salvar, teve que perder no Calvário, teve que murchar para desabrochar no outro dia. Aleluia! Como ele andou por ali com eles e começou a falar a eles, dizendo, diz bem agora, vocês deveriam crer no que os profetas disseram, vocês deveriam crer. Às vezes Deus está do nosso lado, falando, você deveria crer mais, você deveria ler mais, se dedicar mais, que você está perdendo Deus do seu lado. Vocês deveriam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, e assim por diante, bem, eles estavam abatidos demais para verem. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem que era um pouquinho diferente, que nos atrapalha muitas das vezes. A chuva está caindo, a palavra está caindo, o sol da justiça está raiando, para que brote essa semente interna de nós, mas nós muitas vezes não limpamos as nossas mentes. O que falta muitas vezes para mim, para nós nesta manhã, é deixarmos que essa terra, por assim dizer, seja gradeada. Tire toda madeira, toda pedra, tudo que atrapalha o sol penetrar naquela semente, tudo que atrapalha a chuva cair. Nós, às vezes, estamos amarrados conosco e não limpamos. Então nós viemos em culto, nós escutamos palestra, nós temos encontro nacional, e aquilo não deixa penetrar, porque nós ocupamos a nossa mente com coisas vãs. Nós desviamos os nossos alfazeres. Nós desviamos toda a nossa energia da palavra. Nós dedicamos muitas vezes mais para o mundo. Damos muito mais valor pela nossa decepção do que essa decepção do Calvário. Ele falava um pouquinho diferente. Graças a Deus que aquelas almas eleitas viram que estava tomando um rumo, aquela conversa tão diferente, que não podia ser um homem comum, ainda que a aparência era. Ele não era do nível habitual dos homens. Oh, glória a Deus! Ajuda a nós não sermos do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era um ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram de Cristo, como ele morreria, ressuscitaria novamente no terceiro dia, como seus corações começaram a arder dentro deles. Algo estava acontecendo. Algo está acontecendo com você. Algo tem acontecido com essa noiva. É a palavra de Deus ardendo esta alma, vivificando, colocando em prática, fazendo de nós realmente cristãos, não só apenas com títulos, mas vivendo, atuando como cristão. E quando eles viajavam, eles conversavam através do dia. Jesus andou bastante com eles. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam. Quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Quantas vezes tem Deus assentado no banco, lá na sua casa, lá na sua varanda com você? Aquele momento que você começa a esquentar aqui dentro. A sua alma começa a agradecer. Parece que no cotidiano você perdeu. Parece que foi tanta intriga, tanto problema.
Mas há algo aqui dentro que é uma alma eleita que conhece esse Deus ressurreto. E aquilo começa você por pouca coisa, ao ver os pássaros cantando, ao ver no amanhecer do dia, você vê quanto Deus agraciou, te agraciou, te deu esta revelação que passa por cima de problema, de dificuldade. Quantas vezes tem Ele sentado no banco com você? Quantas vezes Ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas? E você não reconheceu? Aquele patrão te dando uma oportunidade, você simplesmente acha que é tão comum no mundo. Não é normal. Todo mundo arruma um emprego, todo mundo vive, todo mundo come. Não é normal, irmão. É Deus abrindo a providência para você. E a gente deixa tudo tão normal. A mesma terra preparada para o trigo serve para o crescimento do joio. Este mesmo mundo que nós estamos vivendo, com os que não são eleitos, ainda há benefício, ainda há terra produtiva, ainda há água potável, porque o eleito está aqui. Mas o que vai diferenciar é o final. O final, irmão, a colheita é para nós, é para o trigo, é para a boa semente. A partir do momento que deixarmos as nossas mentes limpas, que o Espírito Santo passe essa grade, passe essa lâmina, limpe tudo, esta semente florescerá, crescerá, entrará no reavivamento até dar bom fruto. E a colheita chegará, você irá para o celeiro de Deus. E o joio? O joio parece que ninguém preocupa com eles. Para o joio não precisa de tanto ensinamento, de tanta regra, não precisa de Bíblia. Eles vivem, eles ganham. Eles continuam vivendo da maneira que vão e tudo vai dando tão certo para eles. Não é requerido uma vida vivida, uma separação. Não é requerido deles uma roupa decente, uma conversa decente. Porque o que espera a eles é fogo. Eles não vão nessa colheita. Eles não servem de nada. Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele. Como ele estava com você quando o barril estava vazio, a botija estava vazia, e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse, aquele era Cristo, ele está vivo hoje, ele não está morto, ele vive. Ele vive para que nós possamos viver. Aleluia. Glória a Deus. Mensagem: 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Nós vamos identificar com ela nesta manhã. Porque você é a igreja do Deus vivo, amém? Parágrafo 63. É assim que a igreja do Deus vivo é hoje. Eu grifei o hoje. Que dia que é hoje do mês, irmãos? 12 de agosto de 2018. Então essa mensagem é atualizada. É para hoje. Ela não é organizada, a igreja do Deus vivo. Espera aí, irmão Tiago. Então ela não tem organização? Vamos deixar o profeta nos ensinar. No que diz a respeito do mundo, ela não é organizada. Ela não faz parte, não é igual às organizações, mas é unida. Não é por ligaduras denominacionais. Glória a Deus por isso. Não é o que o diabo denominou para nós, mas é o que Cristo denominou para mim, para você. Mas,
pelo poder. Então ela é ligada pelo um poder. Poder de quem? De um bispo? De um pastor? De uma força? De uma doutrina? De uma igreja, como nós ouvimos ontem no culto? Não, irmãos. Ela é ligada pelo poder e Espírito de Jesus Cristo. Pelos laços. Laços do quê? Financeiros. Que laço que nos segura? Laços do amor de Deus por mim, por você. Isto faz um metodista e um batista dar um tapinha nas costas um do outro e dizer: meu precioso irmão. Você é crente? Meu precioso irmão. Ficou tão comum. Quando veem que não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. Glória a Deus por isso. As pessoas dizem: você é cristão? Sou batista. Isso não responde à pergunta. De modo algum, se sou cristão, sou pentecostal. Isso não responde à pergunta. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E aí, quando você está na igreja, essa igreja não é uma organização, nunca pôde ser organização. Marque o que digo, a igreja do Deus vivo nunca pôde ser algum grupo em particular, não pode ser uma organização, tem que ser um corpo místico. O profeta pregando isso, estando na terra, falando sobre corpo místico. O Espírito Santo, um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisso. Preste bem atenção nesta mensagem. Agora, estão vendo o que igreja significa? Significa um grupo. Então, se há um grupo errado, há um grupo certo. Se há um companheirismo errado, há um companheirismo certo. Se há uma organização errada, há uma organização certa. Chamados para fora, um povo chamado para fora que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Nós estamos sendo governados por este rei, por este reino messiânico, a qual foi o Messias para nós, a qual a graça tomou no Calvário, cada um nos tomou no colo e nos garante esta eleição, aquela ponte de sangue no dia do Calvário que nos liga até subirmos no céu. Você anda nela, eu ando nela, a igreja anda nela, o companheirismo anda nela, esses encontros nacionais estão andando nela. Com isso é maravilhoso, e a congregação diz amém. Eu amo isso, quando ali isso, hoje, e quando disse ali o rei do Império Messiânico, o escritor se expressou desta forma: Império Messiânico. O escritor também disse: não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adaptado, adotado para tomar o lugar dela. Há muitas organizações adaptadas para tomar o lugar da mensagem e usando a mensagem, com a mensagem na mão, sendo organizações. Foi exatamente assim que todas essas falsas doutrinas foram introduzidas, para tomar o lugar do verdadeiro. Essa é a razão porque a mulher tinha na mão um cálice de imundície da sua abominação. Agora vejam, não estou dizendo os pentecostais são exatamente tão culpados como os católicos, ou os peregrinos da santidade, ou os nazarenos, ou os batistas, ou os metodistas, mas em todas essas igrejas denominacionais, Deus tem filhos. Agora nós sabemos que não é lá que eles vão subir no arrebatamento. Quando o profeta estava pregando isso aqui, ele vai
vai responder um pouquinho para frente. Nós não podemos falar que arrebatamento, tem gente na Assembleia, tem gente nisso, em outra organização, até mesmo em ismo. Que o Espírito Santo é um só. O caminho é um só. Pode ter salvos, como o irmão Paulo nos trouxe ontem a palavra. Mas o Espírito Santo não pode ter duas vertentes da mensagem. Ele não pode tomar um ali e outro ali para o arrebatamento. Isso contradiz a palavra. O Espírito Santo vai tirar um povo, uma união invisível da noiva. Glória a Deus. Deus tem filhos esperando e ver esta certa coisa acontecer. Os filhos esperando certas coisas acontecer, que atrairá seus corações para dentro disto. Atraiu ou não atraiu? Nós estamos aqui atraídos. Quantos saíram da denominação? Ao longo da história, ao ministério, todos os ministérios, nos Estados Unidos, em todo canto do mundo. Quantos saíram disso? Estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo de leste e de oeste, de norte e sul. Nós fazemos parte disto. Nós vamos ter um encontro regional, após o nacional. Nós temos uma das poucas capitais centralizadas no estado. Bem no centro mesmo, se você pegar o mapa do Mato Grosso do Sul. Vai vir gente do norte, vem gente do leste, do oeste, do sul. Isso é cumprimento. É cumprimento do que o profeta falou. Puxando a si mesmo para fora, adorando, esperando pela vinda do Senhor. Você está esperando pela vinda do Senhor? Então nós fazemos parte disto. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias. Nós estamos nesses últimos dias e estamos fazendo pela graça de Deus exatamente isto. E diz: eles viriam correndo de leste a oeste, de norte a sul, em busca da verdadeira palavra de Deus. Uma fome não por água, mas por ouvir a palavra de Deus. Eles querem que você venha, une-se a isto, venha e une-se a isto, aquilo. Não há nada que você possa se unir. Oh, glória a Deus! Não há nada que esse povo eleito possa se unir. No reino de Deus não há nenhuma coisa a qual você possa se unir. É uma experiência de nascer na igreja, não de se unir a ela. Talvez você mencione algo mais a esse respeito em um minuto. Tem mais algumas escrituras anotadas ali, mas é uma questão de nascer em Cristo, nascer de novo, ser predestinado antes da fundação do mundo a estar onde você está. Mas agora pensemos um segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir tudo isso. Quem a instituiu? Quem fez essa igreja? Isto é, este corpo místico. Quem começou isso? Jesus Cristo. E Ele é o cabeça deste corpo místico. Ele é o rei, operando a sua própria vontade em seu domínio. Não o controle de um bispo ou um controle de uma junta de igreja, mas um rei, a qual é o Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Como começou? No Pentecoste. Não a organização pentecostal, a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dele, ele disse que aconteceria, ele disse que estava vindo. Agora podemos abrir em Lucas capítulo 24, versículo 49, e podemos ver aqui, começar lendo algumas escrituras, de modo que estas pessoas que estão anotando isso possam escrevê-la. Lucas capítulo 24, 49, veremos o que ele disse. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Olha como é que isso vai se encaixando até chegar em mim, até chegar em você, até chegar neste companheirismo, até chegar nesta hora que estamos.
Agora ele prometeu acerca de uma igreja vindoura. Amém? Um reino vindouro. Abram em Atos 1:8. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Oh, glória a Deus, aleluia, um reino vindouro de testemunhas. Somos testemunhas que Ele ressuscitou. Somos testemunha que há uma salvação, que há um rei sobre todo o rei. Testemunha da sua ressurreição, testemunha do seu poder, suas testemunhas que está vivo. Vós sois minhas testemunhas. Oh, glória a Deus. Atos 1:8. Então também encontramos isso em Efésios capítulo 1, versículo 22. Vocês que estão anotando, somente há bastante para anotar. Glória a Deus, irmão Brana. Nós aprendemos tanto com isso, mas somente para estabelecer isso conclusivamente, para ter certeza que vocês estão vendo muito bem o versículo 22 de Efésios capítulo 1. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, esse é Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o nosso cabeça. Quem é o seu corpo? E a plenitude daquele que cumpre tudo, em quem? Em quem Deus vai cumprir tudo? É em nós. Aleluia! Quem instituiu a igreja? Jesus Cristo. Nem um bispo, nem um grupo de homens, nem um papa, nem um poder feito pelo homem. De modo algum, mas Jesus Cristo falou dela sendo o seu reino que estava vindo em poder. Oh, glória a Deus! Alguns estão aqui, capítulo 16 de São Mateus, em verdade vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte até que venham a vir o reino de Deus em poder. Em apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam o reino de Deus. Aleluia! Restaurará tudo neste tempo. O tempo, o reino, os judeus lhe perguntaram: restaurará tudo neste tempo o reino? Ele disse: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou à sua própria mente, mas recebereis virtudes. Nós não sabemos se é amanhã, se é daqui a pouquinho, o arrebatamento. Mas Deus concedeu virtude. Deus concedeu tudo isso para nós. Deus concedeu autoridade sobre o poder dele, entrando em evidência nos últimos dias. Maior obras o farão. Isso é para mim, isso é para você. Mas recebereis virtude, Atos 1, recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Receberás virtude depois que tornares bispo, depois que te tornares pregador, depois que te tornares papa, depois que te tornares sacerdote. Receberás a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós estamos incluídos nesse vós. Essa é a testemunha que Deus estava procurando, uma testemunha. Depois o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo, não uma testemunha de que sou pastor, mas uma testemunha do que? O Rei ressurreto. Essa é a verdade, essa é a igreja do Deus vivo. E também em Colossenses 1, 17 e 18, podíamos ler isto enquanto estamos nisso. Colossenses 1, 17, versículo 18. E ele, o qual é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem é a cabeça de Cristo? Quem é a cabeça, melhor, da igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico. A igreja não é organização, uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Ó, eu amo isto, caminhando no Espírito, obedecendo um rei, louco para o mundo, preciosos aos olhos de Deus.
Nós estamos incluídos em cada ponto, cada palavra, cada promessa, caminhando no Espírito, mal entendidos, escarnecidos, zombados. Todos piamente que vivem em Cristo padecerão perseguições. Todos que vivem em Cristo padecerão perseguições, padecerão contendas, serão escarnecidos, zombados, como Cristo foi. Se que perseguiram os profetas que foram antes de vós, chamado de Beuzebu, ao pai do pai de família, quanto mais chamarão os seus discípulos? Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não preso por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Amém? Esta é a igreja do Deus vivo, essa é quem a instituiu. Agora vemos em Testemunhas, em Atos 1:8, ele disse: ser-me-eis testemunhas ao vir o Espírito Santo sobre vós. Que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. Não é à toa que o profeta bate tanto nessa tecla. Ele não foi instituído em Roma, nem foi instituído na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituído por Calvino, ou na América, ou a Batista por John Smith, nem foi instituído na Califórnia pelos pentecostais. Ela foi instituída por Jesus Cristo, o Rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o Rei, Ele quer ser Rei, Ele quer governar, Ele quer ter com você, Ele quer andar com você, Ele quer ter liberdade através da sua palavra, Ele quer ter liberdade na oração com você, Ele quer ter liberdade na hora da leitura, Ele quer ter liberdade com você no seu serviço, no seu quarto, na sua sala, no seu carro. Ele quer ter liberdade com você. Oh, Jesus, e quantas vezes nós não estamos reconhecendo Cristo ao nosso lado? As pessoas que o deixam entrar dizem: vou deixá-lo ser meu Salvador. Quantas vezes nós estamos sendo desta maneira que o profeta vai nos falar? Nós queremos que Ele nos salve, nos cure. Nós queremos o benefício da mensagem, o companheirismo da mensagem, mas não querem deixá-lo ser Senhor. Nós queremos tudo que a mensagem traz de bom, mas não queremos sofrer dor, perseguição, não queremos perder, ser zombados, não queremos ser cristãos antiquados. Parece que ficou lá para o passado. Mas o povo de Deus, ele quer tudo. Ele quer que ele seja Senhor, ele quer que ele ande com ele quer ser ordenado por ele. Ele quer que o Espírito Santo tenha total liberdade em sua vida. Senhor significa propriedade. Você é propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Para trás de mim, Satanás, fale isso nesta manhã. Eu sou propriedade de Deus. Não é só alma, é corpo e espírito. Oh, glória a Deus. Governo, então eu sou governado por Ele. Entra no meu coração, Senhor. Entra nesta manhã. Que o Senhor seja meu Senhor só nos dias de culto, mas no transcorrer da semana. Salva-me do inferno. Salvar do inferno é perder, é perca para nós que trará ganho. Se é para ser zombado pelo nome de Jesus Cristo, amém. Se é para perder, amém. Ainda que isso possa doer, ainda que no momento eu possa não entender, mas se é de Deus, amém. Entra no meu coração, Senhor, salva-me do inferno. Esta mensagem é a única maneira de você se salvar do inferno. Mas não me digas o que fazer.
Essa é a atitude das pessoas. Essa é a razão. Não é de admirar que a Bíblia diga: todas as mesas ficaram cheias de vômitos. Nem quente, nem frio. Vocês sabem o que é vômito? Como um cão que torna o seu vômito? Se essas organizações não funcionaram da primeira vez, e Deus teve que vomitá-las, retornar a elas fará você vomitar novamente. Ele disse: oxalá foras quente ou frio, porque és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Vocês fazem Deus ficar com mal-estar, Ele os vomita. Mas aqui nesta manhã há um povo especial, que segue a vontade de Deus com tudo o que tem, que não está morno, não vai ser vomitado, não vai ser pedido para sair da presença, mas é um povo eleito, sofredor, que sofre da mesma maneira que Jesus sofreu, que tomou isso, Ele se fez como nós somos, para que possamos ser como Ele é, tomou isso entre a vida e a morte. A fé para o rapto está nas mensagens. Oh, receita que nós temos que colocar em evidência na nossa vida. Quer crescer na fé? Medite nesta palavra de dia e de noite. Coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia! O profeta, sendo o homem que era, sendo o testemunho que ele dava, todos os dias ele tinha que ajoelhar no findar do dia e pedir perdão, pedir misericórdia, pedir a graça. Irmãos, nós não somos desgraçados. Desgraçado não é palavrão. Desgraçado é o diabo, que não pode ser mais alcançado na graça. Nós somos agraciados por Cristo. Para nós encerrarmos, mensagem da graça, parágrafo 84 em diante. A graça de Deus veio no tempo de Noé, somente um homem simples, ele e a sua família. Mas por quê? Noé temia a Deus. Olha o que Salomão vai falar para nós. Ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer nele. Como você pode temer algo se você não crer naquilo? Você tem que temer a Deus. Salomão disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, simplesmente por temer a Deus, você estará começando a ter sabedoria. Você teme a Deus? Aleluia! Agora, simplesmente por temer, você está começando a ter sabedoria. É o temor de Deus. Noé temia ao Senhor e ele cria no Senhor. E é isto que Deus honra. É a sua fé nele. Isso é correto. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça. Deus não chamou pela sua habilidade. Deus não chamou porque ele era bonzinho. Deus chamou pela graça. E salvou a ele e a sua casa pela graça. Por causa da graça isso foi feito. Por causa da graça isso ainda está sendo feito. Não porque Noé era um grande homem, mais elegante que os outros. Não porque Noé ia à melhor igreja que havia do país. Não porque ele pertencia ao melhor, falando em organização. Não porque ele podia se vestir melhor. Não porque ele tinha mais dinheiro. Não porque ele era uma pessoa especial. Mas por causa da graça de Deus. Deus salvou. Deus salvou Noé. A graça salvou Noé. Não suas obras, mas a graça. Nós chamamos outro personagem para quem a graça de Deus foi estendida. Muito deles, nós somente falaremos de pouco. Abraão, não um homem especial, desceu da torre de Babel, talvez saiu do grupo de idólatras, seu pai, e desceu à terra de Sinar, lá embaixo, para habitar na cidade de Ur. Enquanto ele estava na cidade de Ur, lá, Deus falou com ele pela graça. Ó, Deus falando com ele pela graça. Não porque ele era diferente, não porque ele era um homem melhor, mas pela graça. Deus o chamou. A Bíblia claramente faz isso conhecido. Ó, Abraão, como Abraão provou a paciência de Deus. Talvez você tenha provado a paciência de Deus. Deus não trabalha com o símbolo da justiça, não, que é aquela balança, irmãos.
Se fosse trabalhar todo dia, nós teríamos que morrer. Ele disse: Abraão, fique nessa terra, não saia dela. Mas logo que a fome veio, Abraão correu. Era uma ordem de Deus não sair daquela terra. Mas Abraão não aguentou a fome. Ele correu. Abraão falou de nós, irmão. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. Porque ele já tinha desobedecido. E é assim que ele te toma pela graça. E como testamos a paciência de Deus? Hoje estamos em cima, amanhã estamos embaixo. Um dia nós cremos, no outro dia estamos curiosos. Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas, hoje cremos na cura divina, amanhã uma dor de barriga e não sabemos se cremos ou não. Apesar de tudo isso, apesar da minha fraqueza, apesar da sua, Deus não trabalha com um jogo de compadre. Deus não trabalha com a balancinha. Deus quer que permanecemos firmes. Ele nos salva de qualquer maneira. Se não fosse pela graça de Deus, todos estaríamos perdidos. Claro, Deus nos salva pela sua graça. Abraão estava suposto a ficar naquela terra, mas ele desceu aos caldeus. Ou não para os caldeus, mas para os filisteus. Foram peregrinos até lá para matarem a fome. As coisas estavam um pouco difíceis no seu país, então ele desceu lá embaixo para viajar com eles, fazendo exatamente o que Deus lhe havia dito para não fazer. Mas mesmo assim a graça de Deus se mostrou a ele, guardou o faraó de tomar, o rei de tomar a sua esposa. Quantos desastres na nossa vida Deus tem nos livrado. Quantas percas na nossa vida Deus tem nos livrado, como livrou Abraão. A graça de Deus, quando Abraão disse: é minha irmã, mentiu a respeito disso, mas ainda assim a graça de Deus o segurava, porque ele se arrependeu. Ele estava desejando se arrepender. Nós estamos desejando se arrepender diuturnamente. E qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda está disponível para você. A graça de Deus ainda está disponível para mim. A graça de Deus ainda está disponível para essa igreja. Aleluia! Vamos encerrar com isso e pense nisso no transcorrer do dia. A graça de Deus ainda está te procurando. Deus os abençoe. Deus os abençoe a viver sobre esta graça diariamente. Amém. Fomos abençoados, né? Existem muitas linhas, mas só existe uma vertente, essa é a do Espírito Santo. É Cristo em você. Ele está aqui nesta manhã para te dar aquilo que você precisa. Jesus não vai descer aqui para te curar assim, que nem você está pensando. Ele já te deu lá no Calvário. Ele te colocou aqui agora para você tomar posse. Quando você ganha uma coisa, um presente, você não tem que pedir de volta. Pedir, me dá isso aí. Você já tem, então segura a sua bênção nesta manhã. Você veio aqui para segurar a sua bênção. Vamos colocar de pé. Você veio aqui para não concordar com as obras do diabo. Há uma guerra muito grande aqui, então não concorde. Senhor, eu não quero ver mais o meu pai lá no hospital, eu não quero ver meu irmão, meu parente lá no mundo. Senhor, eu não concordo com isso. É tempo de não concordar. Então vamos tomar posse nesta manhã da nossa bênção. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor já nos salvou, Senhor. O Senhor não vai mais salvar ninguém. O Senhor já salvou lá no Calvário. O Senhor agora está aperfeiçoando a igreja aqui na terra, aperfeiçoando os eleitos, lá antes da fundação do mundo. Nós não concordamos com as obras de Satanás, Senhor, com as enfermidades, com as derrotas. Nós estamos aqui tomando posse nesta manhã da nossa cura, da nossa libertação, a nossa bênção nesta manhã nós seguramos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai. Amém. A partir das 16h30...